Salve, meus queridos! Hoje eu vou trazer três possibilidades de range para você fazer uma pool de liquidez de Bitcoin. Além disso, vamos dar uma olhada nas opções de exchange descentralizadas e quais as melhores redes para a gente poder montar essa pool de liquidez. Vamos abordar também como fazer essa pool de liquidez e, claro, como botar dinheiro nessa pool de liquidez, como sacar os lucros. Eu vou dar uma dicasinha aqui para você não pagar imposto, tá? Uma das maiores preocupações de quem investe no mercado cripto é justamente a hora de pagar o imposto. Tipo, o que eu faço com a rentabilidade da pool? Como eu faço para poder gastar sem precisar pagar esse bendito imposto? Então eu vou dar uma dicasinha simples para você não ter que quebrar muito a cabeça. Bora vir direto aqui para minha tela para a gente poder ver as opções possíveis. Aqui no DeFi Lama, coloca as exchanges descentralizadas que você confia. Tem gente que só coloca o Uniswap, tá tudo bem. Para ver mais opções aqui, eu coloquei Uniswap, PancakeSwap, coloquei aqui o TraderJoy, vou adicionar também a Orca aqui, a Radeon, para ver se aparece boas opções. Então é importante você sempre adicionar exchanges que você confia, que você já faz pools de liquidez, ok? Então aqui, em primeiro lugar, a gente tem aqui umas pools na Radeon, só que são outros tipos de Bitcoin, que provavelmente nem é Bitcoin de verdade, sei lá, desconheço esse Bitcoin. Esse Bitcoin aqui, CBBTC, é o Bitcoin da Coinbase, tá? Tá na rede Base pela PancakeSwap, então é uma exchange descentralizada mais conhecida. A rentabilidade está altíssima aqui, então talvez valha a pena você fazer umas pools lá. Só que o problema é, não dá para você ter uma ideia certinha de como vai ser a rentabilidade comparando uma exchange com a outra só pelo DeFi Lama. Se você vê na Uniswap, a Uniswap, os dados que ela passa para o DeFi Lama, ela fala que é um range de mais ou menos 30%. Já as outras exchanges descentralizadas não falam o tamanho do range para chegar naquela rentabilidade. Então, sempre quando eu faço uma pool de liquidez e eu faço na Pancake, na PancakeSwap, na Uniswap, e a rentabilidade está muito próxima, na Uniswap costuma ser muito maior do que na PancakeSwap. Então toma cuidado com isso. Só que vocês podem ver aqui que a PancakeSwap está com uma rentabilidade muito maior do que a Uniswap. Olha só. Aqui, ó, o par de CBBTC com USDC está 470% de rentabilidade e tem uma recompensa aqui. Então, além de fazer a pool de liquidez, você tem que pegar o NFT e colocar no farm da PancakeSwap. É algo bem simples. E se a gente for olhar aqui, o segundo lugar aqui de Bitcoin com dólar, que não seja na PancakeSwap, né? Porque aqui tem Bitcoin com dólar também, na PancakeSwap, na rede árbitro. Lembrando, são Layer 2, então você vai pagar bem baratinho para poder fazer as pools, ok? Temos aqui na Orca CBBTC, né? Também o Bitcoin da Coinbase com o SDC, 95%, uma rentabilidade bem boa, ok? O bom é que na Orca, a gente colocando o range, a gente já pode ter uma ideia de rentabilidade. Já nas outras DEX, a gente não consegue ter muita ideia. Na PancakeSwap, a gente também consegue ter uma ideia de rentabilidade. Então, vamos fazer a comparação com as duas. A Uniswap não dá esse dado pra gente. E a gente procurando aqui na Uniswap, ó, o primeiro aqui que eu consigo ver de Bitcoin com dólar na Uniswap tá pagando 84%, só que olha como o gráfico tá estranho. Eu já abri aqui, ele estava sem liquidez, tá entrando liquidez agora, eu descartaria esse daqui. Se eu fosse fazer, eu faria talvez na rede da Ethereum, tá? Bitcoin com dólar. Então tem uma rentabilidade bem boa também, cerca de 70%, tá aqui. Ramon, e a rede Ethereum? É muito cara para fazer pool de liquidez? Tem andado bem barato a rede Ethereum, ok? Mas bem barato para o padrão, né, de rede Ethereum, porque antes para você fazer uma pool de liquidez ali, você gastava de 30 a 50 dólares, tanto para montar quanto para desmontar. Então, dependendo do seu capital, toda a sua taxa vai embora em fee, né, de blockchain, em taxa que você tem que pagar para montar. Aí não vale a pena. Eu montei esses dias uma pool de stablecoin lá na rede Ethereum e eu paguei 3 dólares para poder montar. Então, para a rede Ethereum, isso é barato. Então, para efeito didático, vamos levar em consideração um desses dois aqui, Base ou Arbitrum, porque a rentabilidade está muito próxima. E também vamos dar uma olhada na Orca, lá na Solana, para a gente poder ver a rentabilidade. A gente vai montar o range aqui, eu vou passar algumas opções de range, a gente vai escolher um aqui e vou comparar esses dois para a gente poder ver a rentabilidade e quanto você pode ganhar, tá? Lembrando que pool de liquidez vai depender do seu viés. Você acha que o mercado vai cair? Você acha que o mercado vai subir? Você quer fazer um range só para colher taxa?
vou mostrar esses 3 tipos de range nesse vídeo. Mas antes de mostrar esses ranges, vamos falar rapidinho da MB, patrocinadora desse vídeo, parceira aqui do canal. Então agradeço a MB aí, que eu tô caprichando nesse vídeo aqui para incluir também o nosso parceiro. E eu já vou falar aqui a dica para você não ficar pagando imposto à toa, tá? Presta bastante atenção agora o que eu vou falar. Aqui na descrição tem o link para você poder abrir conta aqui na MB, ok? Depois de você abrir conta, bem simples, você coloca seu endereço, seus dados, padrão, como em qualquer corretora. Lembrando, a MB é toda regulamentada, toda certinha, com a CVM, Banco Central, então você não vai ter dor de cabeça aqui, ok? E todas as operações já vão ser reportadas. Eu sei que tem muita gente que se preocupa muito com isso, mas eu vejo muitas vezes a pessoa movimentando 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, já super preocupada com isso. Galera, não viaja, cara. Quem se preocupa muito com isso é a galera que tem muita grana, que tá, sei lá, com 200 mil, 300 mil reais, 500 mil reais em cripto. Aí sim, eles procuram outros meios para poder movimentar as suas criptomoedas. Mas, cara, MB, para você que está começando, para você que está fazendo suas primeiras pools ali, ele é perfeito, porque você rapidamente consegue colocar aqui o dinheiro em real, tirar o dinheiro em real, sem falar que você tem a isenção aqui. Cara, se cadastrou, muito simples, quer depositar, comprar um token aqui, ó, clica em depositar. A página inicial deles é bem simples, ó, já tem aqui o Pix, copia e cola, você vai, coloca o dinheiro aqui, compra a sua criptomoeda. Como comprar? Tem um botão de comprar. Ah, eu quero vender, é o mesmo botão. Você clicando aqui em comprar, aparece as criptomoedas aqui. Então, por exemplo, a gente vai ver uma pool lá na Solana. Você pode vir aqui e comprar Solana. Você clica em negociar. Tem aqui a parte de comprar, tem a parte de vender, bem fácil. Bom, uma coisa que muitas corretoras fazem é esconder o botão de saque. Não sei por que eles não querem que saque o dinheiro, mas aqui, ó, tá bem na cara. Fez as suas operações, quer sacar em real, já tá aqui o botãozinho para você sacar. Quer receber cripto, quer enviar cripto? A galera que acompanha o canal aqui já é uma galera mais avançada, então vai tirar de letra isso daqui de receber, né, enviar criptomoedas. Agora vamos lá, por que a MB pode ser uma ferramenta que vai te ajudar a investir no DeFi, tá? Em finanças descentralizadas. O que muitos fazem quando geram taxas lá no DeFi é pegar essas taxas e, ao invés de sacar por uma exchange internacional, que você tem que pagar o imposto independente do lucro que você teve, o que eles fazem? Eles jogam para uma exchange nacional e sacam dessa exchange nacional. Por quê? Porque a exchange nacional já vai fazer todo o reporte que tem que fazer ali da compra e venda de tokens, e além disso, você tem uma isenção de até 35 mil reais de venda no mês. Então, se você vendeu 35 mil reais e teve, sei lá, 10 mil, 20 mil reais de lucro, você não paga imposto. Então é por isso que eu falei, né, que tem muita gente preocupada que às vezes está com 5 mil reais, 10 mil reais ali. É melhor você usar essas ferramentas do que você ter que ficar contratando contador, fazendo um monte de coisa aleatória e acabar se enrolando depois, tá? Lembrando, o link da MB aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora bora voltar para as pools de liquidez. Eu preparei aqui 3 ranges, lembrando que a rentabilidade na Uniswap é com range de 30%. Então eu coloquei aqui nas cores, né? Então, por exemplo, desse range azul aqui, ele tem menos de 30% de tamanho de range, ok? Esse laranja aqui, amarelo, sei lá que cor é essa, tem 25% de tamanho de range. Então não são ranges assim tão grandes. Agora, esse range verde aqui, ele tem cerca de 40% de tamanho de range, é um range maiorzinho. Eu, particularmente, tenho preferido fazer ranges de 30% a 50%. Eu sei que quando você começa a fazer pool de liquidez, também comecei assim, com essa vontade de fazer uma rentabilidade incrível e resolver meus problemas de um dia para o outro. A gente começa a fazer ranges muito pequenos, tá? Só que eu vou te mostrar como isso pode ser prejudicial. Pensa na pessoa que fez uma pool de 100 a 110 mil dólares. Quando saiu e rompeu, o Bitcoin caiu para baixo de 100 mil dólares, ele ficou com o seu preço médio acima de 100 mil dólares. Então agora, em 88 mil dólares, ele já está com 12% de prejuízo. Por quê? Porque 12 não, na verdade, desculpa, porque o preço médio dele vai estar mais ou menos em 105 mil dólares. Então vamos colocar aqui, ó, de 105 mil. Eu botei de 103 mil, né? Vamos botar certinho aqui, ó, de 105 mil até o valor atual.
Então o prejuízo dele já vai estar de 16%. Então quando você faz ranges maiores, isso te ajuda tanto a ter um preço médio menor na hora de comprar e na hora de vender um preço médio maior. Então você compra mais barato e vende mais caro. Então, que tanto de linha é essa daqui, Ramon? O que eu pensei aqui para você? Vai depender do seu viés, a gente não tem como adivinhar o mercado. Você tem que ver o seu sentimento frente ao mercado. Então eu pensei no seguinte: estou pensando que o Bitcoin vai continuar caindo. Beleza, faz esse range azul aqui, ó, de 72 a 92 mil, ok? Por quê? Porque aí você vai entrar com mais dólares do que Bitcoin. O preço está aqui em 88 mil. Você vai deixar uma gordurinha aqui caso ele suba, né? Para poder você continuar ganhando taxa, até fazer um pouquinho de lucro com o Bitcoin que você comprou para poder fazer a pool. Mas caso ele caia, você vai diminuir o seu preço médio e vai comprar ele aí por volta de 80 mil dólares, ok? Quando ele romper lá em 72 mil. Então vai ser mais ou menos esse seu preço médio. Agora você deve estar pensando, mas Ramon, eu acredito que o pior já passou. Eu acredito que vai valorizar. Então eu preparei esse range aqui, ó, esse amarelinho, laranja, não sei qual é. Então de 84 mil a 106 mil. Por quê? Porque você já vai comprar uma quantidade grande de Bitcoin. Para você fazer esse range aqui, você tem que entrar com mais Bitcoin do que dólar. Então se você está mais otimista, né, acredito que você esteja pessimista e não otimista. Normalmente nesses momentos a galera fica mais pessimista. Mas se você estiver otimista e falar, não, ele chegou aqui, eu acho que é o fundo e vai subir. Você vai comprar Bitcoin a um preço de 88 mil, vai fazer a venda dele a um preço médio aí de próximo de 98 mil dólares, então você ganha com valorização e ganha com as taxas aqui enquanto ele vai subindo, ok? Então a gente tem um range aqui acreditando na queda, a gente tem um range acreditando na alta. Ramon, eu quero fazer para ganhar taxa. Eu não me importo de ficar todo em Bitcoin. Se eu ficar todo em Bitcoin, eu guardo. Se eu ficar todo em dólar, não tem problema. Eu entrei em dólar, eu quero ficar em dólar mesmo. Qual range eu faço? Aí pode ser esse verde aqui, ó. A gente pega até 102 mil dólares, né? Tá em 88 mil. E pega até 71 mil dólares uma queda aí. Então, se cair, você vai comprar a um preço médio bem interessante, de 80 mil dólares. Se subir, você ainda faz um lucro também. Então, um range bem maior para ele ficar mais tempo aqui gerando taxas para você. Não se engane, ranges grandes também performam muito bem. Não adianta nada você fazer um range pequenininho, ele ficar pouquinhos dias ali dentro daquele range e não render mais taxa e você não saber remontar, ficar perdido. E lembrando que a gente está fazendo pool de liquidez concentrada, então as pessoas tendem a concentrar a liquidez da pool próximo ao preço atual. E quando você faz ranges maiores e tem uma volatilidade grande, tanto de queda quanto de alta, o preço entra em lugares que tem pouca liquidez. E se você está provendo liquidez nesse momento que tem pouca liquidez, você ganha muito mais taxas. Então relaxa, ó, que nem tá agora está meio estabilizado o preço. Então quando você montar a pool com um range maior, ela não vai dar o máximo de rentabilidade que ela pode dar, entendeu? Por quê? Porque não está tendo muito volume. Agora, quando tiver uma alta forte ou uma queda forte, e você tiver com range grande, aí você vai ver suas taxas dispararem. Por quê? Porque você vai estar provendo liquidez enquanto outras pessoas não estão. Enquanto outras pessoas fizeram range muito curtinho e por causa desse movimento forte, tanto para baixo quanto para cima, saiu do range delas. E não saiu do seu, então você vai ganhar mais taxas. Aí vai compensar, vai equilibrar e você vai fazer uma média muito boa de rentabilidade. Espero que você não tenha saído, porque tem mais informações aqui. Eu vou mostrar aqui uma previsão, uma possível previsão de rentabilidade, tá? Não vai ser exatamente a rentabilidade, mas pode chegar perto do que você pode conseguir. Eu vou usar o range maior, ok? Para mostrar que mesmo com range maior você consegue boas taxas. Então se você já tem um viés ou de baixa ou de alta, você pode usar aqueles ranges que são menores, mais específicos para cada coisa. Eu sei que você queria que eu falasse aqui, faz esse range que você vai ganhar rios de dinheiros e não vai precisar fazer nada, mas não é assim que pool de liquidez funciona. E lembrando que ter mais ideias sobre ranges e estratégias, eu faço isso mais detalhado lá no Copy Pool. Tem o link do produto que eu vendo, que é o Copy Pool, aqui na descrição. E também tem o WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, manda mensagem lá, que a Danusa, que faz parte da minha equipe, vai estar te respondendo. E caso você queira aprender a fazer suas próprias estratégias, tem o meu treinamento aqui, tá? E corre, porque o preço vai ser atualizado. Ele está custando R$ 1.297
e vai para 1997, ok? As aulas serão regravadas e você tem meses gratuitos do Copy Pool. Além das aulas, você vai ter acesso às aulas antigas, vai ter acesso às aulas regravadas pelo preço atual, corre, tá? E você também tem 1 ano da minha comunidade, onde você pode tirar dúvidas e tem call semanal comigo ali, com outros alunos, a gente no Google Meet trocando uma ideia, batendo um papo e tirando suas dúvidas. Todos os links aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. E agora vamos revelar a rentabilidade dessa pool. Olha só, um range grande de 72 mil até 102 mil, dando 63% ao ano. Isso daqui de Bitcoin em dólar tá ótimo, afinal, qual é o maior risco aqui? É você ficar ou todo em Bitcoin e por acaso ter que guardar esse Bitcoin, fazer hold dele, ou ficar todo em dólar, que provavelmente você já está em dólar aí, né? Então, é um range bem interessante. Cuidado, não vai usar Bitcoin que você está usando para hold, né? Porque se subir, você vai ficar todo dolarizado e vai vender seu Bitcoin, ok? Mas temos aqui a Orca também, ó, de 72 mil, vou botar aqui para poder ficar certinho, até 102 mil, 0,243 por dia. Vamos jogar isso daqui vezes 365, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de quanto seria a rentabilidade do ano, daria 88%. Então, por exemplo, aqui na Orca, tá melhor a rentabilidade. Agora eu vou deixar você com 2 vídeos, um mostrando uma pool de liquidez de stablecoin e o outro falando sobre pool de liquidez na queda do mercado.